Hoje nós tivemos a publicação do CPI, que é o índice de inflação ao consumidor americano, que equivale ao IPCA brasileiro, e eu quero comentar com você não sobre o que aconteceu na mídia, etc., mas como que você pode interpretar por trás disso, pelo que acontece no sistema euro-dólar. Meu nome é Renaud Adorno, tenho 10 anos de experiência no comércio exterior e venho há mais de 7 anos investigando o futuro da liquidez do mundo. Você pode me encontrar tanto no Instagram, quanto no Spotify, como também no YouTube, basta procurar pelo meu nome, Renaud Adorno. Então vamos lá, hoje nós tivemos aí o anúncio do CPI, que é a inflação americana, e esperava-se algo em torno de 7,3% a mais do que o ano passado, né, no comparativo de ano após ano. Só que acabou vindo 7,1%, só um pouquinho menor do que se esperava. Só que essa diferençazinha, esse delta, fez o mercado ficar completamente eufórico. Todos os mercados subiram, cripto subiu, bolsa subiu, SP500, Nasdaq, todos os mercados subiram e o próprio dólar no DXY, que eu vou explicar isso em capítulos futuros, que é a força do dólar, e esse índice acabou despencando, ou seja, o que aconteceu aí? Nós tivemos uma grande liquidez que foi aumentada no sistema, como se injetasse mais óleo, digamos assim, na engrenagem, com uma onda uma onda positiva, uma onda de otimismo de que agora finalmente nós passamos daquela época de uma inflação que é desenfreada, que você só está subindo e não para de subir, e que agora está começando a mudar a tendência e está pelo menos parando de subir, porque aqui a gente não está falando que a inflação está caindo, né? É interessante você diferenciar. Por isso que o título hoje do podcast não é uma deflação, mas é uma desinflação, ou seja, você continua aumentando os preços, mas eles estão aumentando cada vez menos. Mas agora eu quero, essa é a parte, digamos assim, da narrativa, agora eu quero ir para os bastidores, para destrinchar um pouquinho mais e passar uma visão sempre macro para você entender o que está acontecendo. Então, quando a gente pensa em como você compõe esse CPI, ele é um pouco malicioso, porque ali são produtos e serviços específicos que fazem parte de uma fórmula, de um cesto de produtos que não necessariamente correspondem à verdade, né? Então você tem vários produtos ali que ficam de fora muitas vezes, às vezes o combustível fica de fora, às vezes alguns alimentos, então você nunca sabe, só que aqui a gente pode fazer uma leitura do xadrez 3D, digamos assim. Então o que dá para a gente interpretar disso na visão do euro-dólar e na visão do smart money, que é o mercado de bonds, que previu isso já há muito tempo e não tem novidade nenhuma, já está todo mundo careca de saber nesse mercado. Mas vamos lá, quando você está no esse número 7.1, em princípio você pensa assim, não, beleza, antes estava 7.4 e agora está 7.1, ou seja, nós tivemos aí uma queda, pelo menos uma desaceleração, então quer dizer que agora os preços começaram a querer parar de subir e ter até um pouco de queda, e na verdade não é bem assim. Um dos componentes que segurou muito esse índice, ainda bastante alto, né, considerando o que você se espera normalmente quando você tem aí um objetivo de ter 2%, mas esse ainda está tendo 7%, são os aluguéis. Os aluguéis ainda, eles demoram bastante para ter uma redução, porque todos eles são o que a gente chama, o que eu falei no capítulo anterior, são lagging indicators. Você tem contratos que estão vigentes. Então, para você ter uma certa queda, para começar a se adaptar ao mercado, você tem que esperar os contratos acabarem. E ele faz parte do CPI e teve um grande peso. Porém, tudo quanto é outro tipo de produto, como carros novos, carros usados, até fora do CPI, como gasolina, você tem ali alimentos, várias coisas que fazem parte do dia a dia, todos esses elementos tiveram quedas muito mais acentuadas. Então a gente está vendo assim,
alguns preços que estão estáveis, alguns que estão caindo um pouquinho e outros que estão caindo numa velocidade muito maior. Só que nesse agregado faz com que te dê a impressão de que praticamente não caiu, só deu aquela parada de subida, digamos assim. Então é interessante você começar a destrinchar cada vez mais. A economia real está com preços que estão em queda muito mais rápido do que esses lagging indicators que tem esse delay, né? o que é o próprio CPI. Então vai ser muito interessante de entender a seguinte coisa: o mercado imediatamente reagiu com positividade, falando a seguinte coisa: pronto, Fed, espero que você possa abrir os seus olhos e entender que você está cometendo um erro ao querer ficar subindo e continuando a subir essa taxa de juros. Eu acho que está na hora de você fazer o famoso pivot, que é você parar de subir e começar pelo menos dar tirar o pé do acelerador aí e começar a dar uma freada, porque o mercado de bonds há muito tempo está com a curva invertida e as taxas de juros da parte longa, dos prazos longos, né, na cauda longa, que é o long end, ele simplesmente está com os juros bem mais baixos do que os juros do Fed, o que é totalmente... A gente falou que essa inversão de curva de bonds mostra claramente que a economia não está indo bem, mostra que o mercado está tendo uma expectativa de recessão, mostra que o mercado está tendo uma expectativa de que o Fed vai ter que mudar o seu curso para começar a frear cada vez mais no aumento da taxa de juros, ou mesmo tenha uma redução de taxa de juros. Então você está tendo aí praticamente uma queda de braço entre o Fed e o smart money e também o mercado real, que foi aquilo que eu comentei no capítulo passado. E agora essa semana ela é muito interessante porque nós temos o próximo passo do que vai acontecer, que é de fato a decisão do Fed, que vai acontecer amanhã. Se você está me ouvindo, hoje é quarta-feira, hoje é terça-feira, e na quarta-feira nós teremos a decisão do Fed. A expectativa, pelo menos o que o Fed vem indicando, né, ele vai dando sempre aqueles indícios, é de que ele vá subir a taxa de juros mais uma vez em 0,5%, que a gente chama de 50 basis points, né, que eles falam aqui nos Estados Unidos. Só que já se sabe que isso talvez já seja algo que, apesar de esperado, não vai ser tão bem quisto pelo mercado. Pelo menos essa é a minha opinião pessoal. Posso estar errado. Em princípio, o Fed ele tá tentando fazer uma política onde, gente, eu já avisei há mó tempão que eu ia fazer esse aumento de 50 basis points, mas vocês já estão sabendo, então não vai ter nenhum tipo de surpresa. Eu também não quero criar nenhum tipo, não quero pegar vocês desprevenidos, eu não quero desagradar o mercado, eu quero que as coisas continuem indo do jeito que estão. Porém, eu, Jerome Powell, que sou o chairman do Fed, estou preocupado com a inflação e eu não estou satisfeito, porque mesmo que seja 7,1, mesmo que esteja desinflacionando, não está do jeito que eu quero, não está aos 2% que eu quero, e eu já falei há muito tempo, com um tom muito bravo, né, aquele que só quer subir taxa de juros para destruir a inflação, porque eu sou o Fed, eu controlo absolutamente tudo, e eu vou baixar esse negócio, nem que seja na base da porrada. Então eu vou subir os juros até eu controlar essa inflação. A gente sabe que ele não tem essa capacidade, a não ser destruindo completamente a economia e fazendo a classe média e a classe mais pobre sofrerem com juros mais altos, sem poderem consumir, certo? E isso acaba criando uma espiral. Mas a única coisa... Bom, a gente só vai poder saber isso amanhã, então vai ser interessante de ver esse resultado. Qualquer resultado diferente de 0,50, né, ou 50 basis points, vai ser uma surpresa para o mercado. Acredito que a chance de ser mais do que isso é praticamente zero. Acredito que a chance de ser 0,25 ao invés de 0,50
também não acho que seja uma chance muito grande. Acho que eles não vão querer mudar muitas coisas, talvez numa outra reunião do Fed, na próxima, no mês que vem, aí talvez sim ele pense em começar a querer subir menos ou até dar uma congelada e ficar no 0 a 0 para depois ele começar a ter algum tipo de reversão. Pelo menos é isso que o mercado de bonds, o smart money, vem gritando, e o mais interessante é que eles realmente têm a bola de cristal, porque 100% das vezes, praticamente 100% das vezes que nós tivemos uma inversão da curva, da curva de bonds, previu-se realmente uma recessão, certo? Então, é uma coisa simplesmente incrível, é por isso que nós temos praticamente 100 trilhões de dólares nesse mercado, e vou sempre me referir à curva de bonds. Então, o que é interessante você perceber é que essa inversão da curva de bonds, ela é justamente um indício de que nós temos uma anomalia de mercado. O que é essa anomalia? Nós temos toda uma sociedade, toda uma cultura econômica, digamos assim, aguardando a tal da reunião do Fed para ver o que eles vão decidir em relação à taxa de juros, sendo que é o contrário. As pessoas acham que é a taxa de juros que define a economia, mas na verdade a economia faz o Fed reagir a ela e assim mudar a taxa de juros. O Fed, na verdade, é para ser irrelevante na história, mas mantém-se o mito do Fed e isso vai se perpetuando. Então eu quero sempre que você veja essas reuniões com esses olhos de quem está por trás, pensando ali como se fosse uma psicologia reversa. Eu sou o Fed, o que eu quero fazer e o que eu acho que é a melhor ferramenta para isso, que para eles é simplesmente subir juros, descer juros. Eles só têm duas ferramentas: subir ou descer juros e gerenciar expectativas na mídia, falando as coisas que eles esperam para a economia. Mais nada. Não existe mais nenhuma outra ferramenta que o Fed tenha que possa influenciar a população, e essas duas são ferramentas indiretas e péssimas ferramentas. Quando você tem um martelo, tudo que você vê na sua frente é um prego, né? É o que eu sempre falo. Então é importante você ter essa visão. Só que, independente de tudo isso, vamos agora olhar para o macro. A gente tem realmente um quadro, principalmente na economia real, de uma recessão que parece ser inevitável. E não estou dizendo exatamente quando isso vai ocorrer, mas estamos passando, tem cada vez mais indícios que me faz crer que nós temos uma probabilidade cada vez maior de recessão. A gente conversou sobre a queda de preços que a gente vai vendo, que apesar de ser uma coisa que parece ser boa, né? Poxa, as coisas mais baratas, eu posso comprar mais, isso é maravilhoso, mas não é bem assim. Nós estamos tendo aí problemas no varejo, que é o retail, tá? Excesso de estoque, excesso de funcionários, demissões, essas pessoas não podem participar da economia, então tem menos consumo que acontece. Mas o principal ali, que a gente vê cada vez mais, é dentro do sistema financeiro. Desde 2008, como eu falei no capítulo sobre a crise de 2008, nós temos um mundo completamente diferente do que existia antes. Um mundo onde o crédito começou a ficar muito mais restrito, porque os bancos não querem mais passar pelo que eles passaram em 2008 e ficarem com empréstimos descobertos sem colateral. O que faz com que nós tenhamos falta de liquidez no mercado, nós temos falta de dólares no mercado para todos os participantes. E isso cria um processo deflacionário. E esse processo deflacionário, ele não é bom como muitas pessoas acham que é. De você, reduz o preço, fica barato para todo mundo tem mais poder de compra. Não é bem assim que funciona. Na verdade, isso cria muito mais desemprego e cria uma falta de fluxo do capital. Então as pessoas começam a querer guardar cada vez mais, elas consomem cada vez menos consumo, menos vendas para as empresas, menos empregos, e assim você vai criando uma espiral, né, negativa, certo? Um ciclo vicioso negativo na economia. E principalmente quando você pensa que no nosso tipo de economia hoje, do século XXI, né, até do século XX também,
nós dependemos totalmente do crédito. É o crédito que cria nova moeda circulante. É ele que gera, de fato, a injeção de liquidez para que você tenha consumo. E isso está acontecendo cada vez menos. Nós temos uma retração de crédito cada vez maior, nós temos uma aprovação de cartões de crédito também no retail para pessoas físicas que vem sendo cada vez menor, e as pessoas estão focadas menos no consumo e mais em quitar as suas dívidas ou pagar ali, fazer aquele pagamento mínimo do cartão de crédito. Então, assim, apesar de as pessoas estarem usando cada vez mais o crédito, novo crédito está sendo cada vez mais restrito. Então, isso vai mostrando que o medo está começando a tomar conta ali do consumidor. Ainda não se reflete de uma forma generalizada, principalmente aqui na Flórida, por exemplo, onde eu fico. A gente não vê nada disso. Shoppings estão lotados, pessoas estão consumindo, só que aqui é uma bolha. Aqui não necessariamente reflete o resto dos Estados Unidos. Então você vê ali, a gente vai analisando vários mercados, o que vai acontecendo, aqueles que são mais vulneráveis, e vai começando a ter uma ideia para onde as coisas vão. Mas no macro as coisas vão muito mais devagar do que a gente pensa. A gente tenta antecipar um pouco mais, mas a gente não sabe exatamente quanto tempo isso vai durar. Isso pode se arrastar pelos próximos 5 anos. Só que não é apesar de não ser assim uma queda acentuada, é uma economia meio arrastada, que você sabe que não está indo para cima, você sabe que não está ali buscando por expansão, buscando por novos empregos, com investimento, com pesquisa e desenvolvimento, com aumento da importação e da exportação. Não, você vê o contrário. Você vê recessão aqui nos Estados Unidos, você vê uma recessão, inclusive, que está acontecendo na China, você vê retração de crédito por lá também, ou seja, a produção começa a cair cada vez mais, containers não estão sendo tão usados, como eu falei no capítulo anterior, importações entre Estados Unidos e China caindo ali 11%, então tudo isso faz com que haja uma retração de crédito e um vai alimentando o outro. Quanto menos consumo, menos crédito, e quanto menos capacidade de pagamento, menos crédito é concedido, e aí aquela engrenagem vai ficando com aquele óleo cada vez mais grosso, digamos assim. Então ali a gente realmente começa a enxergar que existe um risco percebido muito grande no mercado do eurodólar, no mercado do Ripple. Isso já está durando 15 anos. O crédito está contraindo completamente? Está negativo? O dinheiro está sumindo no mercado? Não. O crédito continua acontecendo. Mas ele vinha se expandindo numa velocidade pelo menos 2 vezes maior antes de 2008 do que depois de 2008. E isso mudou completamente a estrutura do eurodólar, e desde então nunca mais se encontrou uma solução para fazer essa liquidez continuar. E é por isso se reflete em vários índices. Se reflete não somente em todos esses que eu falei, em relação a créditos, em relação à expansão, em relação à importação e exportação, mas também no próprio crescimento de PIB. É por isso que você não viu PIBs crescerem mais 5%, 8%. A gente via isso antigamente na China, por exemplo, crescimento de 10%, 5% no Brasil, 3% era uma coisa comum. E hoje você nunca mais vê esse tipo de percentual. Então essa é a prova de que sem novos dólares e novos empréstimos, onde pessoas vão adquirir seu novo carro, sua nova casa, maquinário para empresas, sem esse crédito ocorrendo, sem essa criação de elasticidade no mercado, a economia não cresce mais. E é isso que a gente tem que ficar atento. O Fed vai continuando a sua teoria de que a inflação é a prova cabal de que a economia americana está superaquecida, sendo que não foi isso que ocorreu, foi um choque de oferta, que eu já expliquei ali desde 2020, com correções acontecendo aos poucos. Então você percebe que são pessoas pensando da forma errada, usando o remédio errado, para a doença errada. Então, você tendo essa noção, fazendo essa psicologia reversa, você tem diversas oportunidades de criar algo que vai defender, né, as suas finanças e, como sempre eu digo, e defender a sua família, para você tomar as melhores decisões para você.